Antes de falarmos sobre as condições da ação, é importante citar o que é uma ação. A ação é o poder de dar início a um certo processo no qual o intuito é permitir que o Poder Judiciário esteja nesse processo e que, se tenha uma resposta a um debate elaborado. Ou seja, é o direito a um pronunciamento estatal que solucione o litígio, fazendo desaparecer a incerteza ou a insegurança gerada pelo conflito de interesses, pouco importando qual seja a solução a ser dada pelo juiz. As condições da ação são as condições para que uma ação exista. Desse modo, são considerados alguns requisitos para que o juiz possa dar resposta à pretensão formulada. Isto é, que ele consiga dar uma resposta convicta a uma solicitação ou a um pedido declarado, de acordo com o artigo 267. Nesse caso, a ausência das condições da ação poderá ser reconhecida pelo juiz de ofício a qualquer momento, que por sua vez levará à extinção do processo sem a resolução de mérito, ou seja, é este procedimento que demonstrará se o juiz analisou a solicitação do pedido que foi posto ali para ele. Conforme expresso no artigo 17 do CPC, entende-se que para postular em juízo é necessário interesse e legitimidade do indivíduo que formulou a solicitação com total interesse de agir. Essas condições de ação deverão constar no momento do pedido inicial e ao longo de todo o processo. Caso contrário, a falta de tais exigências caracteriza como matéria de ordem pública, que deverá ser reconhecida de ofício, não podendo ser analisado apenas pela petição inicial, como também será incluído ao longo do processo. Tudo aquilo que seja pertinente em ser incluído pelas partes. Mesmo que não signifique nada na petição inicial, a sentença deve ser considerada como uma carência da ação com o fim e sem a resolução de competência, conforme determina o artigo 485, o inciso 6º do CPC, que diz que o juiz resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade e interesse processual. Para que o direito de ação seja exercido, é necessária a presença de duas condições, sendo elas a legitimidade de parte, conforme o artigo 18 do CPC, que diz que ninguém poderá pleitear em nome próprio o direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Assim, na legitimidade ou legitimação das partes, existem dois campos que necessitam ser destacados. O primeiro campo é da legitimidade ou legitimação ordinária, que corresponde à regra geral do processo civil. Nesse campo, alguém, em nome próprio, defende em juízo o interesse próprio. Isso significa que o autor será aquele que alegar ser o titular do direito material, cuja tutela é pleiteada, enquanto o réu é aquele em face de quem é requerida a obrigação correspondente. Desse modo, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em relação à legitimidade extraordinária, também chamada de substituição processual, alguém, em nome próprio, defende em juízo o interesse alheio. É o que ocorre, por exemplo, na ação popular ajuizada pelo cidadão para a defesa de interesse de administração. Nesse caso, a legitimidade ativa decorre de expressa permissão legal, embora o direito tutelado em juízo não lhe pertença, enquanto que a legitimidade passiva será daquele que supostamente praticou a lesão ou interesse público secundário. No entanto, é necessário diferenciarmos a legitimação extraordinária da representação, tendo em vista que na representação o representante atua em nome do representado, para a defesa de interesse alheio. Sobre o interesse de agir, parte-se da ideia de que, por um lado, é interesse do Estado evitar a autotutela e pacificar o corpo social, e, por outro, não se deve movimentar o poder judiciário em hipóteses das quais é impossível a obtenção de um resultado útil.
Assim, essa condição da ação é composta por necessidade, utilidade e adequação. A ação necessária é aquela no qual o ajuizamento é imprescindível para que o autor obtenha o bem da vida pretendida. Dessa forma, a necessidade é o mesmo que imprescindibilidade, em que será necessário a ação na hipótese de o autor chegar à conclusão de que não lhe restava alternativa, a não ser o ajuizamento da ação. Já na utilidade, que é diferente da necessidade, corresponde à vantagem vislumbrada pelo autor em caso de procedência do seu pedido. Vantagem, nesse sentido, significa o bem da vida ou o próprio direito material pretendido. No caso de adequação, é o ajuizamento de ação apta à obtenção de vantagem ou o bem da vida. A ação adequada é aquela que caminha ao encontro da finalidade almejada pelo autor. Enfim, o ajuizamento da ação correta pelo procedimento correto. Para finalizar, as condições de ação, que também pode se chamar de carência da ação, ou seja, caso falte ao menos um das condições que são previstas, será o autor o carecedor da ação com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, objeto ou pedido, conforme está expresso no artigo 485, inciso 6, do NCPC. É importante salientar que a carência da ação é matéria de ordem pública, ou seja, o magistrado deve reconhecê-la de ofício. E como exemplo, trago um caso concreto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em uma ação de emissão de posse cumulada com perdas e danos, onde a causa de pedir é fulcra em relação à locatícia verbal. Houve a ausência de condições da ação, que foram a carência de ação por ausência de possibilidade jurídica e interesse processual. E isso está baseado conforme o artigo 267, inciso 6, e o parágrafo 3º do Código Processual Civil. Porquanto a ação é cabível a despejo, conforme o artigo 5º da Lei nº 8.245 de 1991.